O telefone vibrou na mesa de madeira antiga e quando pelo apartamento em Alfama como um fado esquecido que rasga a alma. Sofia pegou com mãos trêmulas, o nome Maria iluminando a tela como um fantasma saído das ruas empedradas de Faro, onde o mar Adriático sussurrava segredos que ela havia enterrado há 10 anos. Eu voltei, Sofia. E desta vez, não vou embora sem respostas. As palavras piscavam na mensagem e o coração de Sofia parou, como se o Tejo estivesse congelado em pleno fluxo. Como Maria podia saber? Como o passado, que ela tanto se esforçara para maquiar com filtros de Instagram e sorrisos ensaiados, ousava invadir sua vida perfeita agora, aos 28 anos, quando era a rainha das redes sociais portuguesas, a influencer que vendia sonhos de liberdade em um país ainda preso às suas raízes católicas e conservadoras? Sofia largou o telemóvel e correu para a janela, abrindo as portadas verdes que davam para o casario colorido de Alfama. O ar salgado do Tejo subia, misturado ao cheiro de pastéis de nata da confeitaria lá embaixo, mas nada acalmava o turbilhão dentro dela. Ela era Sofia Mendes, com 500 mil seguidores, patrocinadora de marcas de moda sustentável e embaixadora de causas femininas. Ironicamente, nunca ousara falar da sua própria. Seu feed era um mosaico de azulejos azuis, viagens pelo Douro, jantares em tascas lisboetas com vinho verde, poses graciosas em praias do Algarve. Mas por trás dos stories havia um vazio, um segredo que a corroía como o sal no ar Atlântico corrói as pedras antigas. Maria. A primeira e única mulher que amara de verdade. A que fugira, deixando-a com o coração em farrapos e uma família que nunca entenderia. Sofia respirou fundo, tentando recompor-se. O apartamento em Alfama era o seu refúgio, comprado com os primeiros cheques gordos de uma campanha com a Parfois. As paredes brancas, adornadas com quadros de artistas emergentes de Lisboa, contrastavam com o caos emocional que agora invadia. Ela pegou uma chávena de café forte, preto como a noite em que tudo mudara, e sentou-se no sofá de veludo azul, herdado da avó materna, que contava histórias de mulheres fortes do Minho, mas que sussurrava orações ao Sagrado Coração para afastar pecados modernos. Sofia sorriu amargamente. Pecados. Era assim que chamavam o amor dela por Maria, lá em Faro, naqueles verões intermináveis onde o sol queimava a pele e as almas. Tudo começara aos 18 anos, quando Sofia era apenas uma rapariga tímida, filha de um pescador e de uma costureira, sonhando com a cidade grande. Faro era um paraíso preso, praias de areia branca, falésias douradas, o aroma de ameijo a esbulhar um pato nas tascas à beira-mar. Mas para duas raparigas como elas, era uma gaiola. Maria era a filha do farmacêutico, com olhos verdes como as oliveiras do Alentejo e um riso que ecoava como as gaivotas. Elas se conheceram na escola secundária, trocando olhares furtivos nas aulas de história, onde aprendiam sobre as descobertas como se fossem contos de fadas, ignorando as próprias explorações internas. Tu és como o mar, Sofia, dissera Maria uma tarde, enquanto caminhavam pela praia da Rocha, os pés afundando na areia quente. Inquieta, profunda, cheia de segredos. Sofia corara, sentindo o coração bater como das tambores das festas de São João. Elas começaram a se encontrar em segredo, piqueniques escondidos nas falésias, beijos roubados sob o céu estrelado, promessas sussurradas ao vento. Era um amor puro, cru, como o vinho de mesa que os pais bebiam nas ceias de família. Mas o mundo de Faro não perdoava. A mãe de Maria, devota de Fátima, descobrira uma carta, uma simples nota com corações desenhados, e o escândalo explodira como uma trovoada de verão. Tu estás possuída pelo diabo, gritara a senhora, arrastando Maria para dentro de casa enquanto Sofia assistia, paralisada, da rua. Dias depois, Maria sumira. Mandada para um colégio interno em Coimbra, dizem as línguas viprinas da vila. Sofia ficara sozinha, o coração partido como um azulejo rachado. Ela fugira para Lisboa aos 20, mudando o nome nas redes para Sofia Alma, reinventando-se como influencer. Postava sobre empoderamento, viagens solo, mas nunca sobre o vazio que Maria deixara. Agora, 10 anos depois, aquela mensagem. Sofia relia-a, os dedos tremendo. Eu voltei para Faro. Mas preciso de ti aqui. Há algo que nunca te contei. Vem antes que o passado nos engula de novo.
O pânico subiu como a maré alta. Ela tinha uma vida agora. Namorava a Ana, uma designer de interior school, que levava vernissagens no Lisboa Factory e ria das suas piadas sobre o trânsito lisboeta. Ana era segura, aceitável, uma mulher, sim, mas discreta, sem dramas. O casal perfeito para os stories do Piedmont, filtrado em tons pastéis. Mas Maria era o fogo. Sofia pegou o casaco de linho, o chapéu de palha que usava nas fotos de verão e saiu porta afora. O elevador rangeu como um lamento antigo, descendo para as ruas onde os turistas fotografavam as varandas de ferro forjado. Ela chamou um Uber para o aeroporto, voo para Faro às 19 horas. Enquanto esperava, postou um story vago. Às vezes, o mar chama de volta. Algarve Vibes Segredos do Sul. Os likes choveram, mas nenhum acalmava a tormenta interna. No avião, o zumbido dos motores misturava-se aos seus pensamentos. Ela imaginava Maria, mais madura, talvez com rugas suaves ao redor dos olhos, mas ainda com aquele sorriso que iluminava as noites escuras. O que ela queria? Respostas? Perdão? Ou pior, reviver o que fora destruído? Sofia encostou a cabeça na janela, vendo o Tejo encolher lá embaixo, como o seu mundo perfeito se desfazendo. Ao pousar em Faro, o ar quente envolveu como um abraço antigo, carregado de jasmim e memórias. Ela alugou um carro, um Fiat vermelho, irônico para o seu humor, e dirigiu pela N125, as palmeiras balançando ao vento como testemunhas silenciosas. O sol poente tingia o céu de laranja quando chegou à Praia da Rocha. O hotel era modesto, com varanda virada para o mar, onde outrora elas sonhavam fugir para Lisboa juntas. Sofia mandou uma mensagem: cheguei. Onde estás? A resposta veio imediata, na falésia onde nos beijamos pela primeira vez. Vem? O coração dela acelerou. Ela subiu o caminho de terra, o vestido esvoaçando, os pés afundando na areia fofa. Lá estava Maria, de pé contra o horizonte, o cabelo cacheado solto, vestindo um jale de renda alentejana. Virou-se devagar e os olhos se encontraram, verdes contra castanhos, passado contra presente. Sofia, murmurou Maria, a voz rouca como um fado de Amália Rodrigues. Elas se aproximaram, hesitantes, e o abraço veio como uma onda inevitável. O cheiro de lavanda no cabelo de Maria, o mesmo de sempre, fez Sofia chorar. Por que agora? Perguntou ela, afastando-se ligeiramente. Maria sorriu triste, pegando a sua mão. Porque o segredo que enterrei está a voltar. E tu mereces saber antes que nos destrua a ambas. Elas sentaram-se na areia, o mar lambendo os pés, e Maria começou a contar. Mas isso, Sofia ainda não sabia, era só o início da tempestade. A noite caiu sobre a Praia da Rocha como um manto de veludo negro, pontilhado pelas luzes distantes dos barcos de pesca. Sofia e Maria ficaram ali, sentadas na falésia, o som das ondas como uma sinfonia antiga que embalava confissões. Maria falava devagar, a voz entrecortada pelo vento salgado, como se cada palavra doesse como uma navalha. Depois que me mandaram embora, eu mudei. Fui para Coimbra, estudei farmácia como meu pai queria, casei com um homem bom, o João, professor de História. Tivemos uma filha, a Clara, de 7 anos agora. Uma vida normal, Sofia. A que Faro esperava de mim. Sofia sentiu um aperto no peito, como se o ar do Algarve se tornasse espesso demais para respirar. Casada? Filha? As palavras saíram como um sussurro acusador, mas Maria apertou a sua mão com firmeza. Sim. Mas nunca parei de te amar. Foi uma prisão, Sofia. Uma forma de sobreviver às línguas da vila, aos olhares da minha mãe nas missas de domingo. Eu via-te nas redes, a Sofia Alma, brilhante, livre. E invejava-te. Mas há um ano, o João descobriu cartas antigas. As nossas. Ele perdoou, mas eu quebrei. Comecei a questionar tudo. O luar banhava o rosto de Maria, destacando as linhas suaves que o tempo traçara, linhas de risos reprimidos, de noites em claro sonhando com o que fora perdido.
Sofia recordava aquelas cartas, escritas em papel de caderno, escondidas no fundo da gaveta da avó, cheias de promessas poéticas sobre fugir para o Brasil, como os antigos navegadores. E agora? O que queres de mim? Perguntou Sofia, a voz tremendo. Maria virou-se, os olhos brilhando com lágrimas. A verdade. Há algo que a minha mãe me disse antes de morrer, no leito de hospital em Lisboa. Algo sobre ti. Sobre nós. Um segredo da família que nos uniu antes mesmo de nos conhecermos. Sofia franziu a testa, confusa. A mãe de Maria morrera 2 anos antes, de um cancro silencioso, como tantos no sul, onde o sol esconde doenças. O quê? Fala. Maria hesitou, pegando uma concha da areia e traçando desenhos invisíveis. A tua avó materna, a Dona Rosa, era amiga íntima da minha avó. Elas cresceram juntas em Faro, nos anos 50, quando Salazar reinava e as mulheres eram sombras. Tinham um amor. Como o nosso. Proibido, escondido. A tua avó fugiu para Lisboa com o teu avô pescador, mas deixou para trás uma filha legítima, a minha mãe. Nós somos primas, Sofia. Primas de sangue. O mundo parou. Sofia recuou como se queimada, a concha caindo na areia. Primas? Isso não pode ser. As palavras ecoavam como um tabu antigo, eco da sociedade portuguesa ainda marcada pelo Código Penal que outrora criminalizava o amor entre mulheres. Maria assentiu, as lágrimas escorrendo. É verdade. A minha mãe confessou na hora da morte, pedindo que eu te encontrasse. Dizia que o passado volta para curar, não para punir. Mas eu tenho medo, Sofia. Se Faro souber, se a minha família souber. A Clara. O João. Elas choraram juntas então, abraçadas contra o vento frio que subia do mar. Sofia sentia o mundo girar, a sua vida de influencer, construída em ilusões de independência, agora rachada como o pavimento de Alfama após uma chuva forte. Como contar a Ana? Como postar sobre isso sem filtros? Maria continuou, eu voltei para Faro para confrontar isso. Para contar ao João. Mas preciso de ti ao meu lado. Como da primeira vez. Sofia, exausta, concordou. Passariam a noite no hotel, falando até o amanhecer. No quarto simples, com lençóis brancos e vista para as ondas, elas dividiram uma garrafa de vinho moscatel do Algarve, doce como memórias. Maria contou da sua vida em Coimbra, as aulas na Universidade Antiga, os passeios pelo Mondego, o nascimento de Clara em uma noite de luar. Ela tem os teus olhos, Sofia. Castanhos, profundos. Sofia riu pela primeira vez, um riso nervoso, e compartilhou os seus segredos. As noites de ansiedade em Lisboa, os patrocínios que a faziam sentir vazia, o amor por Ana que era confortável, mas sem faíscas. Ana é como pastel de nata, perfeita, mas rotineira. Tu eras o mar, imprevisível, viva. Conforme a noite avançava, o toque das mãos se prolongava, inocente mas carregado de eletricidade. Elas adormeceram lado a lado, o som do mar como uma canção de ninar. De manhã, Sofia acordou com o sol filtrando pelas cortinas, Maria ainda dormindo, o rosto sereno. Ela pegou o telefone, dezenas de mensagens de Ana, preocupada com o story vago. Onde estás, amor? Volta logo. Sofia hesitou, mas respondeu, preciso de uns dias no Sul família. Mentira. A primeira de muitas. Elas saíram para o mercado de Faro, onde o ar cheirava a peixe fresco e figos maduros. Maria comprou alfarroba para Clara e Sofia tirou fotos discretas, não para postar, mas para guardar. Caminharam pelas ruas medievais, passando pela Sé com os seus arcos góticos, recordando como, adolescentes, sonhavam ser freiras para ficarem juntas para sempre. Riram, mas o riso era frágil. À tarde, Maria levou-a à casa da infância, agora vazia desde a morte da mãe. As paredes ecoavam com fantasmas, fotos emolduradas de comunhões, crucifixos de marfim, uma caixa de joias na cômoda. Maria abriu-a, revelando um colar de contas de coral, herança das avós.
Isto era delas. Agora é nosso. Colocou no pescoço de Sofia, os dedos roçando a pele, e por um momento, o tempo parou. Mas o telefone de Maria tocou. João. Onde estás, amor? A Clara pergunta por ti. A voz dele era gentil, mas Sofia sentiu ciúmes, irracional, doloroso. Maria desligou rápido, mas o encanto quebrou. Temos de falar com ele, disse Sofia. E com a minha família. Maria assentiu, mas o medo nos olhos dela era palpável. O passado voltava, sim, mas trazia correntes. Naquela noite, jantaram em uma tasca à beira-mar, cataplana de marisco fumegante, pão de milho crocante, vinho branco gelado. Falavam de tudo, da crise económica que fechara as olarias de Faro, do turismo que engolia as tradições, de como o casamento igualitário em 2010 mudara Portugal, mas não os corações das províncias. Eu casei antes disso, confessou Maria. Pensava que era o certo. Sofia pegou a sua mão sobre a mesa, desafiando os olhares curiosos dos locais. Agora sabes que não era. O toque era uma promessa, mas o futuro, incerto. De volta ao hotel, Sofia ligou para Ana. Estou em Faro. Coisas do passado. Ana, intuitiva, pressionou. Que passado, Sofia? O teu filho está silencioso. Volta, precisamos falar. Sofia desligou, culpada. Ao lado de Maria, sussurrou, isto vai doer. Maria beijou a sua testa, platonicamente. O amor verdadeiro sempre dói primeiro. E assim, o segundo dia terminou, com o mar como testemunha de um reencontro que prometia tempestades. Os dias em Faro fundiram-se como as areias da praia, quentes e movediças sob os pés de Sofia. Ela e Maria criaram uma rotina frágil, manhãs no mercado comprando frutas, laranjas doces do Algarve, amêndoas torradas, tardes explorando as grutas de Benagil de barco, onde o mar azul turquesa ecoava segredos ancestrais. Sofia evitava o telefone, silenciando as notificações de seguidores que comentavam: onde estás, Sofia Alma? A extraordinária como sempre. Mas dentro dela, a extraordinária era Maria, a forma como ria das gaivotas ladrãs, como contava histórias da Clara com olhos brilhantes, como tocava o braço de Sofia casualmente, reacendendo brasas há muito apagadas. Uma tarde, enquanto remavam em uma pequena barca alugada, Maria abriu-se mais. Depois de Coimbra, eu lutei. Juntei-me a um grupo de apoio em Lisboa, anónimo, para mulheres como nós. Fado lésbico, chamávamos-lhe chorar o amor proibido como Amália. Sofia sorriu, recordando as noites em Alfama ouvindo fados em tascas enfumaçadas, onde as fadistas cantavam de saudades que doíam na alma. Eu nunca tive coragem. Em Lisboa, sou influencer progressista, mas no fundo, escondo-me atrás de causas alheias. Maria parou de remar, o barco balançando suavemente. Então, deixa de esconder. Conta-me da Ana. Sofia hesitou, o sol batendo no rosto como um interrogatório. Ana era o Porto Seguro, 30 anos, cabelos loiros curtos, apartamento moderno no Chiado com vista para o castelo. Elas se conheceram em um evento de moda sustentável, onde Ana desenhava peças com tecidos reciclados do Tejo. O amor delas era prático, fins de semana em Sintra, caminhadas pelo aqueduto das Águas Livres, conversas sobre o futuro, talvez uma casa no Douro, a adoção um dia. Mas paixão? Não. Ana é boa para mim, disse Sofia. Mas contigo. Era fogo. Era nós contra o mundo. Maria baixou os olhos, as mãos molhadas de sal. Eu traí isso tudo, fugindo. Mas o sangue que nos une. Primas ou não, muda algo? Sofia abanou a cabeça. Não. O amor português é assim, teimoso, como o vinho do Porto que melhora com o tempo. Naquela noite, foram à casa da mãe de Maria, agora de Maria sozinha. A sala era um museu de memórias, fotos desbotadas de pescadores, um tiar antigo onde a avó tecera Giles, um rádio que tocava rádios populares com ranchos folclóricos. Maria mostrou a Sofia o diário da mãe, encadernado em cor rachado.
Páginas amareladas contavam de Dona Isabel e Dona Rosa, as avós, amantes em uma Faro dos anos 50, onde o Estado Novo sufocava liberdades como o vento sufoca velas. Elas se encontravam nas falésias, como nós, leu Maria em voz alta. Prometiam uma vida em Lisboa, mas o medo venceu. A tua avó partiu, deixando a minha mãe como segredo. Lágrimas molharam as páginas. Sofia abraçou-a, sentindo o peso da história nas suas veias. Somos o eco delas. Mas nós podemos mudar o refrão. No dia seguinte, Sofia convenceu Maria a ligar para João. Elas sentaram-se no pátio da casa, com chá de erva doce fumegante, o sol filtrando pelas laranjeiras. João atendeu, a voz cansada mas afetuosa. Maria? Finalmente! Ela explicou tudo, o reencontro, o segredo familiar, o amor que nunca morrera. Silêncio do outro lado, longo como uma procissão de Corpus Christi. Eu sabia que havia algo, Maria. Desde as cartas. Mas... primas? Isso é loucura. Ele pausou. Vem para casa. Traz a Sofia. Conversamos como família. Maria desligou, aliviada mas aterrorizada. Ele quer conhecer-te. Sofia sentiu pânico. Conhecer o marido da mulher que amava? Era como entrar em uma tourada sem capa. Mas concordou. Voaram para Coimbra naquela tarde, o avião pequeno balançando como o seu estômago. Coimbra era outono, folhas douradas pelo Mondego, estudantes de capa negra cantando fados na Sé Velha. A casa de João era acolhedora, em uma rua antiga perto da universidade, com livros empilhados e brinquedos de Clara espalhados. A menina, de 7 anos, correu para Maria. Mamã. Trouxeste a tia famosa? Sofia riu, ajoelhando-se. Sim, sou a Sofia Alma. Queres ver fotos de Lisboa? Clara assentiu, olhos castanhos, iguais aos dela, brilhando. João era alto, barba grisalha, olhos bondosos como os de um professor que explica Camões sem pressa. Abraçou Maria demoradamente, depois estendeu a mão a Sofia. Bem-vinda. Ouvi falar de ti, a influencer que faz Portugal brilhar nas redes. O jantar foi tenso, bacalhau à brás, azeitonas, conversa forçada sobre o tempo. Clara desenhava sereias, alheia ao furacão. Depois, quando a menina dormiu, João falou franco. Eu amo Maria. Mas sei que parte dela sempre foi tua. Este segredo. Primas. É como um fado trágico. Mas Portugal mudou. O divórcio, os direitos. Talvez possamos reescrever. Sofia admirou, não ciúmes, mas sabedoria lentejana, paciente como a azeitona que amadurece devagar. Mas o conflito veio sutil. Na cama de hóspedes, Sofia mandou mensagem a Ana. Estou em Coimbra. Complicado. Amo-te. Ana respondeu. Complicado como? Volta, Sofia. Os teus seguidores notam o silêncio. Sofia apagou o chat, culpada. De manhã, passearam pelo Portugal dos pequenitos, Clara rindo das casinhas em miniatura. Maria sussurrou a Sofia, sentes? Isto poderia ser nosso. Sofia sim, mas o telefone vibrou, uma chamada da mãe dela, de Lisboa. Filha, ouvi boatos em Faro. Estás com aquela rapariga? Volta para casa antes que a vergonha caia sobre nós. O pânico subiu. A família de Sofia, pai pescador reformado, mãe costureira devota, ainda vivia em Lisboa, mas as raízes em Faro corriam profundas. Elas voltaram ao sul de carro, o Mondego ficando para trás como uma promessa não cumprida. Em Faro, o ar pesava com julgamento invisível. Sofia confrontou a mãe por videochamada. Mãe, é verdade. Maria e eu. Somos família. E mais? A mãe chorou, invocando santos. Tu és a minha única filha. Não estragues tudo por um capricho do demo. Sofia desligou, magoada.
Maria consolou-a: o amor vence as mães, como nas histórias de Essa. Mas o idílio rachava. Sofia postou uma foto sutil, ela e Maria na praia, legendada Raízes Profundas Algarverança. Os comentários explodiram: apoio de jovens, ódio de trolls conservadores. Pecado. Volta para os homens. Ana ligou furiosa: o que é isto, Sofia? Reencontro lésbico? Eu soube desde o início que eras infiel ao teu passado. A traição veio não de Maria, mas da distância. Sofia chorou nos braços de Maria aquela noite, o mar rugindo de aprovação. O amor renascia, mas as sombras alongavam. O outono algarvio trouxe chuvas inesperadas, como lágrimas de um céu que não aguentava mais o peso das saudades. Sofia e Maria refugiaram-se na casa de Faro, transformando-a num casulo de confidências. Dias chuvosos passados a folhear álbuns velhos, cozinhando caldeirada de peixe com ervas frescas do jardim, ouvindo fado no rádio antigo, Estranha Forma de Vida, de Amália, e Quando as Suas Almas Partidas e Recompostas. Sofia sentia-se viva pela primeira vez em anos, sem câmaras, sem filtros, só o toque genuíno da mão de Maria na sua, enquanto liam poemas de Sofia de Melbreiner, que cantava o mar como amante eterno. Mas o mundo exterior batia à porta. Os seguidores de Sofia, fiéis como peregrinos a Fátima, exigiam mais: lives, collabs, conteúdos. Ela cedeu, gravando um vídeo na varanda: hoje falo de raízes. O Algarve não é só sol, é histórias enterradas, amores que voltam como as marés. Maria apareceu ao fundo, borrada mas presente, e os comentários dividiram-se: ícone que er. Amor português versus escândalo. Afasta-te, Sofia Alma. A pressão cresceu. Ana, de Lisboa, enviou uma mensagem final: escolhe, Sofia. Eu ou o fantasma? Não sou segunda opção. Sofia bloqueou-a, o coração pesado como chumbo de minas antigas. A família era o verdadeiro furacão. O pai de Sofia, Manuel, um homem de mãos calejadas pelo mar, viajou de Lisboa com a esposa. Chegaram à casa de Maria ao entardecer, o carro Renault rangendo na rua de calçada. Manuel era alto, barba branca como as ondas de inverno, olhos que viram tempestades. Abraçou Sofia rígido: filha, o que é isto? Primas? Amor de mulheres? Eu lutei pelo 25 de Abril pela liberdade, mas isto... A mãe, Teresa, chorava baixinho, o rosário tilintando. Deus perdoa, mas a vila não. Os vizinhos falam: Sofia. A tua carreira. Maria serviu café e bolos de amêndoa, tentando mediar com a graça de quem cresceu em farmácias, distribuindo remédios para almas. Dona Teresa, isto não é pecado. É herança. As nossas avós amaram assim e sobreviveram. Teresa olhou-a, olhos inchados: as avós? Loucura. Vocês são sangue do meu sangue. A discussão esticou-se pela noite, vozes subindo como o vento nas falésias. Manuel, surpreendendo todos, falou: eu vi o meu irmão perder tudo por amor proibido nos anos 70, era gay, escondeu-se até morrer sozinho. Não quero isso para ti, filha. Mas se é amor, luta por ele. Lágrimas fluíram. Abraços hesitantes selaram uma trégua frágil. Partiram prometendo pensar, mas Sofia sabia: o conservadorismo português, enraizado como sobreiros, morria devagar. Enquanto isso, João e Clara chegaram de Coimbra. A menina correu para o jardim, colhendo romãs maduras, alheia ao drama. João apertou a mão de Sofia: eu divorciei-me, Maria. Para ti seres livre. Maria soluçou, abraçando como irmão, não amante. Obrigada. Pela Clara, pela compreensão. Sofia admirou a nobreza dele, um homem que largava orgulho como quem larga redes no mar. Mas a traição veio de onde menos esperavam. Uma prima distante de Maria, invejosa das visitas de Sofia, espalhou boatos na vila. A influencer lésbica seduzindo a viúva. Escândalo de sangue.
Os jornais locais pegaram. Influencer famosa envolvida em romance incestuoso no Algarve? Sofia acordou com o telefone a explodir, chamadas de agentes, mensagens de marcas cancelando contratos. Imagem danificada, Sofia. Desculpa. Ela correu para o quarto, encontrando Maria pálida, lendo o artigo. Culpa minha, murmurou Maria. Eu trouxe isto de volta. Sofia negou, furiosa, não. É o medo deles. O Portugal que finge moderno mas julga nas sombras. Decidiram confrontar uma live conjunta nas redes de Sofia, ao vivo da Praia da Rocha. O sol poente tingia o céu quando ligaram a câmara. Sofia, de vestido branco esvoaçante, Maria ao lado com gel colorido. Boa noite, Portugal. Hoje não vendo roupa ou viagens. Vendo verdade. Contaram tudo, o amor adolescente, o segredo das avós, o reencontro. Somos primas, sim. Mas o amor não segue mapas de sangue. É como o fado, dói, mas liberta. Os comentários choveram, corações, aplausos, ódios venenosos. Clara, de longe, acenou, a mamãe e a tia são felizes. A live viralizou, trending em amor que volta. Mas o custo veio alto. A mãe de Sofia sofreu um ataque de ansiedade, hospitalizada em Faro. Sofia correu ao hospital, o cheiro de desinfetante misturando-se ao de mar. Filha. Perdoa-me, sussurrou Teresa na cama. Eu tinha medo. Como a tua avó. Reconciliação veio em lágrimas, promessas de terapia familiar. Maria esperou fora, segurando flores de jasmim. Estamos juntas nisso. Sofia assentiu, mas o cansaço pesava. De noite, caminharam pela marginal, o mar calmo como um espelho. A traição não foi de família, disse Sofia. Foi do silêncio que nos impuseram. Maria parou, virando-se, então quebra-o para sempre. O beijo veio então, suave, sob as estrelas, um selo de compromisso. Não paixão carnal, mas alma entrelaçada, como vinhas no Douro. Os dias seguintes foram de calmaria falsa. Marcas voltaram, tímidas, admiramos a coragem. Seguidores cresceram, jovens de todo Portugal mandando mensagens, inspiraste-me a sair do armário. Mas sombras pairavam. Uma carta anónima chegou à casa de Maria, afasta-te dela, ou a criança sofre. Ameaça. João levou Clara de volta a Coimbra, protetor. Cuida da minha ex-mulher. Sofia e Maria reforçaram portas, mas o medo instalou-se como névoa matinal. O inverno aproximava-se do Algarve como um amante relutante, trazendo ventos frios do Atlântico que varriam as praias vazias e faziam as oliveiras tremerem. Sofia e Maria, agora inseparáveis, transformaram a casa de Faro num bastião de amor e resistência. Sofia retomou o trabalho remotamente. Podcast sobre identidade que era em Portugal, collabs com artistas lésbicas de Lisboa, como a fadista Carminho, que cantava de amor sem nome. Tu és a voz que faltava, disse Carminho numa chamada. Mas a traição maior veio não de fora, mas de dentro, de Ana, que Sofia pensara ter deixado para trás. Era uma manhã cinzenta quando o e-mail chegou, de Ana, com anexos. Pensei que devias ver isto antes que o mundo faça. Fotos antigas de Sofia e Maria, roubadas do telefone durante uma visita a Lisboa meses antes. Ana as vendera para uma revista sensacionalista O Segredo Sujo da Influencer, Incesto e Traição. O artigo explodiu online com títulos venenosos, Sofia Alma, de ícone vilã. Seguidores caíram em cascata, marcas fugiram como ratos do navio. Sofia leu, o estômago revirando. Como ela pôde? Eu confiei nela. Maria abraçou-a, furiosa, ciúme. O pior veneno português, pior que o fel da serpente. A dor era lancinante, como um fado mal cantado. Sofia chorou no peito de Maria, sentindo-se nua, exposta como as falésias ao mar erosivo. Eu construí tudo em mentiras. Agora tudo ruína.
Maria ergueu-lhe o queixo, olhos verdes firmes. Não. Construíste em silêncio. Agora, grita. Decidiram contra-atacar uma conferência de imprensa em Faro, no auditório municipal, com apoio de associações LGBTQ+, de Portugal. Jornalistas lotaram o salão, câmaras piscando como estrelas artificiais. Sofia subiu ao pódio, voz trêmula mas crescente. Sim, a Mãe Maria desde jovem. Sim, somos primas, um laço de sangue que enriquece, não macula. A traição veio de quem eu chamava parceira, mas o amor? Esse é puro como o vinho de Monção. Maria falou depois, contando das avós, elas esconderam o amor sob o jugo de Salazar. Nós não. Portugal de 2025 é livre, ou devia ser. Clara, trazida por João, desenhou um cartaz, Amor é família. A multidão aplaudiu, lágrimas e flashes misturando-se. Mas o backlash veio feroz. Petições online para banir Sofia das redes, ameaças nas DMS, a mãe dela ligando histérica. Filha, esconde-te. Os vizinhos apedrejam. Manuel, o pai, defendeu-a publicamente, entrevista na RTP, voz rouca. A minha filha luta pelo que eu lutei na Revolução. Deixem-na amar. O isolamento cresceu. Maria recebeu uma visita inesperada, a prima invejosa, agora arrependida. Eu espalhei os boatos por dor, o meu casamento acabou, invejava a tua força. Perdoaram-na, oferecendo chá, mas a confiança rachara como cerâmica de Estremoz. Sofia e Maria fugiram para uma quinta isolada no interior do Algarve, perto de Silves, onde laranjais se estendiam como tapetes verdes. Ali, sem sinal, elas se reconectaram, caminhadas ao nascer do sol, cozinhando feijoada alentejana em fogão a lenha, lendo contos de José Saramago sobre amores impossíveis. Ele diria que o amor é o diabo mais bonito, riu Maria. Mas o clímax aproximava-se como uma borrasca. Ana, confrontada pela polícia por violação de privacidade, Sofia denunciara, ligou numa noite de temporal. Tu destruíste-nos, Sofia. Eu era o teu futuro seguro. Sofia, ao telefone com Maria ao lado, respondeu fria, não. Tu eras o medo disfarçado de amor. Adeus. Desligou, mas o dano estava feito. Seguidores fiéis montaram campanhas, Sofia volta, amor sem filtros. Celebridades portuguesas, de Cristiano Ronaldo a cantoras de fado, tuitaram apoio. O presidente, em discurso, mencionou direitos iguais no amor, como na Constituição. Numa noite chuvosa, Sofia e Maria sentaram-se na varanda da quinta, o Ribeiro murmurando segredos. E agora? Perguntou Sofia. Maria pegou o colar de coral. Agora, casamo-nos. Em Lisboa, no cartório. Com família, amigos. O passado volta, mas nós o transformamos em futuro. Lágrimas de alegria. Mas o telefone tocou, jornal, urgência. Sofia, a tua ex, Ana, tentou suicídio. Culpa-te no bilhete. O mundo parou de novo. Traição culminando em tragédia. Sofia correu para Lisboa de carro, Maria ao lado, o temporal acompanhando como fado choroso. No hospital, Ana jazia pálida, tubos e monitores bipando. A família dela, conservadora do norte, olhava Sofia com ódio. Tu a levaste à loucura. Sofia sentou-se ao lado, segurando a mão fria. Não. O silêncio levou. Perdoa-me, Ana. Ama-te a ti mesma. Ana acordou dias depois, sussurrando, eu errei. Vai, vive o teu amor. Reconciliação amarga, mas cura. De volta ao Algarve, Sofia postou o último story antes do silêncio planeado. O passado voltou, revelou-se, traiu. Mas o amor? Sobrevive. Obrigada, Portugal. Desligou as redes temporariamente, focando no real. A primavera irrompeu no Algarve como um milagre, flores de amendoeira branqueando as colinas, o mar aquecendo-se para banhos de almas. Sofia e Maria, fortalecidas pela tempestade, planearam o casamento, simples, na praia da Rocha, com o mar como padrinho e o sol como coroa.
Convidados, família reconciliada, Manuel e Teresa, agora orgulhosos, trazendo pastéis de nata, João e Clara, a menina espalhando pétalas de rosas silvestres, amigos de Lisboa, fadistas e influencers que quer. Nada de luxo, só amor cru, como o pão de faro assado em forno de lenha. A cerimónia foi ao pôr do sol, ondas sussurrando bênçãos. Sofia, de vestido de renda alentejana, caminhou pela areia com o pai ao braço. Tu és a minha descoberta, filha, murmurou Manuel. Maria esperava, de jale bordado pelas mãos da mãe de Sofia, olhos verdes brilhando. O oficial de casamentos, uma mulher de olhão com sotaque salgado, leu os votos. No amor, como no Tejo, há curvas e calmarias. Prometem navegar juntas? Sim, responderam em uníssono, selando com um beijo, casto, mas eterno, sob aplausos e flashes discretos. A festa seguiu numa tasca próxima, sardinha assada na brasa, salada de polvo, vinho de lagoa fluindo como rios de perdão. Clara dançou fado infantil, imitando Amália com graça desajeitada, arrancando risos. Teresa, com o rosário no bolso, brindou. Deus escreve direitinho por linhas tortas. Sejam felizes, minhas filhas. João, ao lado de uma nova parceira, um professor como ele, sussurrou a Sofia, obrigado por libertar Maria. E a mim? A noite acabou em fogueira na praia, histórias trocadas, das avós amantes, da revolução que abriu portas, do Portugal que, devagar, abraçava todos os amores. Mas o humanismo veio na reflexão. Sofia reabriu as redes meses depois, não como influencer vazia, mas como voz, podcast passado que volta, entrevistando mulheres portuguesas com histórias semelhantes, de trás os montes a madeira, amores escondidos em armários de cedro. Maria juntou-se, farmácia agora com foco em saúde mental quer. Clara crescia livre, desenhando famílias com duas mães e um mar infinito. Ana recuperou-se, mudando para Porto, onde fundou uma ONG contra a violência doméstica, Redenção Nascida da Dor. Um ano depois, na mesma falésia, Sofia e Maria sentaram-se, colar de coral partilhado. O segredo revelou-se, disse Sofia. Culminou em nós. Maria sorriu, mão na dela. E o passado? Volta como amigo, não fantasma. O sol mergulhou no mar, tingindo o céu de esperança. Portugal, com as suas contradições, fado e festa, mar e montanha, tradição e progresso, ensinar-lhes, o amor não trai, o medo trai. E no abraço delas, sob o céu estrelado, o mundo era inteiro.